Gente, chegamos ao 38º episódio do TagawaCast. Você sabe, o TagawaCast foi feito para levar para você histórias de pessoas que inspiram, pessoas que conseguiram ter sua prosperidade, mas por trás de tudo isso, sempre existe uma história. Uma história de pessoas reais que lutaram, que desenvolveram, que desafiaram o movimento padrão e conseguiram rodar fora da curva. E eu conheci o Fabiano há um tempo, através de um amigo meu, e eu fiquei muito feliz porque ele fez com que eu pensasse de uma maneira diferente. Em pouco tempo de conversa, ele já me provocou diversos insights. Eu imagino que vocês vão receber hoje aqui no TagawaCast. Fabiano, prazer em te recebê-lo aqui, estou muito feliz. Mas deixa eu contar um pouquinho quem é o Fabiano. Sócio e cofundador da Idealiza Urbanismo e a Idealiza Verticais, que desenvolvem alguns loteamentos e corporações e bairros planejados inovadores por todo o Brasil. E tem uma história aqui do Oiapoque ao Chuí que ele vai contar aqui. Então, assim, a gente tem muita história aqui para poder compartilhar. Mas ele começou como advogado, é isso? Conta um pouquinho, de Pelotas para o mundo. Cara, prazer. Bom, obrigado, Tagal. É um prazer estar aqui. Para mim que vim de outros eixos, chegar aqui e falar com a tua audiência e no teu podcast é um prazer. Esse espaço, que eu vou fazer algumas provocações hoje, já antecipo. Eu me formei em Direito, comecei a prestar serviço para indústrias, frigoríficos, etc. Comecei a prestar serviço para as construtoras da minha cidade, que é Pelotas. Gremista, né? Gremista. E fã do Luizito Soares. Joga muito. E um belo dia, um cliente me convidou, quer comprar esse terreno junto comigo? Aí, para encurtar a conversa, eu comprei o terreno junto com ele, lançamos um condomínio fechado na época de 454 lotes, foi um sucesso. Você não tinha contato com o mercado imobiliário até então? Tinha como prestador de serviço jurídico. Você prestava serviço jurídico pro setor? Sim. Tá, perfeito. E aí eu acho que isso deve ter sido em 2010. Perfeito. E de lá pra cá a gente vem lançando aí uns 3 por ano. Caraca. Então já fizemos bastante coisa. Um belo momento, a gente tinha uma área que era boa demais, cara demais para fazer um condomínio fechado e grande demais para fazer edifícios. E chegamos na escala de bairro planejado. Para resolver essa vocação dessa área, acabamos fazendo um case, que é o Parque Una. Sim. Bairro planejado, que a gente logo vai discorrer sobre ele. E aí hoje a empresa está em 7 estados. Eu brinco que é uma das poucas empresas do ramo imobiliário que está no Oiapoque. Não é ao Chuí, é Exuí. Muito bom, cara. Nossa empresa não está do Oiapoque ao Chuí, é Oiapoque e Chuí. Nós temos um empreendimento em Macapá, na porta da nossa área. Tem uma placa Oiapoque. Certo. Então, o penúltimo município brasileiro é Macapá. E nós somos naturais de Pelotas, eu e o Ricardo, meu sócio, estamos próximos do Chuí. Então, a gente está muito próximo ali de Macapá e de Pelotas, o que também nos permitiu conviver com uma diversidade cultural gigantesca, que é Então, era a minha pergunta para ti, cara. Multiplicidade de países aqui, que é o Brasil. A gente tem projeto com arquiteto contemporâneo alemão em Blumenau. Certo. E a gente tem com arquitetura minimalista, branco e preto. E a gente tem colunas douradas no norte do país, com um cliente assim muito mais adepto às cores, aos brilhos, etc., com sensos estéticos completamente diferentes. O fechado alemão, o mineiro, com o Parque Uberlândia, o gaúcho, que é teimoso. Nossa, cara. E a gente acaba, e eu costumo dizer que a gente conhece as culturas não é fazendo turismo, é fazendo negócios. E como foi essa adaptabilidade, cara? Porque, assim, são cidades muito distintas, né? São diferentes, a cultura é muito diferente, né? A visão do morar também é diferente, Fabiano? Para começar, em Pelotas tem que ter lareira no Clubhouse e piscina térmica. E em Macapá não faz sentido lareira, a piscina térmica muito menos. Então são pontos de partida. Eu vou dar um exemplo. Nós pegamos uma equipe de corretores, essa aí eu sei que tem bastante pessoal da área de vendas que assiste o TagawaCast. Muitos corretores, cara. Então pensem um corretor de Pelotas, certo, que é um lugar frio,
que todo cliente quer orientação leste-oeste, onde nasce e se põe o sol, e circula pelo norte. Como o lugar é frio, qual é a rejeição? Sul. Olha. Qual é o objeto de desejo? Norte. E leste-oeste a pessoa se divide ali por questões pessoais, se prefere o sol da manhã ou da tarde. Peguei essa equipe de vendas, chegaram em Macapá. Macapá é o seguinte, marco zero do Equador. Norte e sul é a mesma coisa. O sol passa no eixo. Nossa, é mesmo. Cara, que interessante. Leste-oeste, objeção. Ninguém quer o sol, porque é muito quente a cidade. Norte ou sul, tanto faz. Aí eu me deparei com um corretor Certo. atendendo a mapaense, dizendo assim, ó, senhora, dá uma olhada nesse lote aqui, ó, vai pegar o solzinho da tarde na piscina aqui, não sei o quê. Fala, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, para, que vai ter que ter uma aula de geografia aqui antes de começar a conversar com os clientes, porque aqui o cara quer o ventinho do leste. Entendi. E no sul ninguém nunca ouviu falar em vento, as pessoas querem ao norte. Então, olha só, que essa vivência aí, eu acho que é uma coisa que se leva aí de experiência de vida. E como você prospectou Macapá? Como é que surge a possibilidade de desenvolver um bairro planejado no Macapá? Vou contar a versão verdadeira aqui, não a enfeitada. Eu e o Ricardo, que é meu sócio, estávamos num boteco, tomando um chopinho, comendo uma carne, e abrimos o site do IBGE, pegamos a lista de domicílios... Sério? Pegamos a lista de domicílios com renda acima de 30 salários. Certo. Definimos um ponto de corte, que era o mínimo de lotes que nós faríamos, que justificasse nós irmos para uma cidade, que eram 400 lotes. Olhamos as cidades que a gente já estava e vimos assim quantos domicílios precisava para cada lote que a gente vendeu. Fizemos um share possível aí de, sei lá, uma venda para cada 5 domicílios com poder aquisitivo. Estou falando aí de municípios de interior, então... Foi no guardanapo ou no celular não que vão vocês pensar... Não, no notebook. No notebook mesmo ali aberto. Criamos uma lista decrescente dos municípios, tiramos as capitais, definimos quem eram as líderes de mercado naquele produto ali de loteamento de alto padrão. Então... descartamos onde já tinha Alphaville, Cipasa, Scopel, Dama e outras regionais, Ginkgo, etc. Sobraram 26 municípios. A gente foi para Ilhéus, Macapá, Boa Vista, Uberaba e foi indo, Ananindeua. E visitamos esses 26 municípios. Compramos, na época... Acabamos comprando 1.300.000 metros em Santa Maria, 800.000 metros em Gaspar, que é conurbada com Blumenau, 1,5 milhão de metros em Macapá, 800.000 metros quadrados em Boa Vista, e fizemos algo que se recomenda não fazer para os loteadores. Aí o pessoal que é do segmento de loteamentos, existe uma máxima que é loteador não compra, só permuta. Certo. E os melhores negócios que nós fizemos foram comprando. A outra coisa que se fala bastante é que bairro planejado é um negócio de idealistas, etc., e que não é um bom negócio. Porque tem que primeiro resolver a infraestrutura para depois fazer as incorporações. E foi o segundo negócio que a Idealiza mais ganhou dinheiro. E onde ela conseguiu prospectar negócios com menor concorrência. Então, pensem quantos executivos tinham em 2012, 2013... com o carro da Localiza, olhando o Google Earth, visitando cidades acima de 250 mil habitantes para prospectar áreas só com permuta, sem sinal, sem aporte, num modelo de negócio consagrado aqui na Faria Lima, vamos dizer assim. Agora me digam quantos estavam procurando área para comprar. Não fizeram a pergunta. Quando uma família disse, a gente não faz parceria, a gente só vende... A gente deixou de ser 1 em 10 concorrentes para fechar o negócio e passamos a ser a única proposta em cima da mesa. Então você acelerou o processo. Então, é claro que os negócios têm mais risco nesses modelos aí não convencionais, mas eles têm menor concorrência. Então, se a gente souber precificar esse risco, né, e montar uma forma de pagamento em que esses riscos sejam vencidos e vão se vinculando condições suspensivas para pagamentos, encontramos aí um caminho de bons negócios com menor concorrência. Que interessante. Então, acho que questionar uma coisa que tu me falou aqui, sou meio provocador do status quo,
desde o modelo de negócio, a Certo. concepção de produto, a estratégia de vendas, eu acho que a gente tem que buscar mais as respostas com as nossas reflexões, a partir de um bom repertório cultural e de estudo, de observar a concorrência, e menos de cópia. Você falando isso, é o conceito do zigue-zague, né? Todo mundo fazendo zigue, você estava ali buscando o zague. E eu acho que um ponto interessante que você trouxe para nós, assim, do desafio do status quo, porque, assim, regiões que são descartadas numa leitura inicial, concorda? Tudo depende de como você enxerga aquela oportunidade. E no bar, no boteco, né, com o teu sócio, vocês mudaram um pouquinho a maneira de análise, vocês mudaram os indicadores, vocês buscaram entender determinadas regiões de uma outra maneira. E eu falo sempre assim para quem assiste a gente, que assim, se você consegue só mudar a sua realidade, ou você consegue só mudar a maneira que você quer enxergar algo, a partir do momento que você usa uma outra perspectiva. E esse é o grande desafio, sabe, Fabiano? Porque normalmente as pessoas elas querem a segurança. Eu falo, quer segurança como uma geladeira. Por 20 anos ela vai fazer a mesma coisa, mas ela vai entregar só aquilo. Então, a partir do momento que você saiu de Pelotas, você foi lá no Macapá. Entende? Através de uma conversa no boteco, olhando e analisando, mas com um prisma diferente. Eu juro que eu abri o Google para dar uma sondada onde é que era antes de embarcar no avião. Juro. Entendi. Juro. Uhum. Claro, porque é inusitado, um tanto inusitado. E muito desbravador, porque eu estou no mercado imobiliário há 17 anos. Dificilmente eu começo a olhar para o Macapá. Concorda? A gente não entende que o Macapá é uma economia rarefeita, vamos dizer assim, que você de repente não vai conseguir ter grandes potenciais de negócio, principalmente no setor imobiliário, que ele sempre foi um pilar da economia, mas você não enxerga que existe potencial lá, né? Então acho que e o nome chama idealista. Os idealistas não vão para lugares, né, baseados como vocês usam de indicadores. Mas o autoemprego chama idealiza. Eu vou dar um número aqui pro pessoal que é mais de números. Nós compramos a área a R$10 o metro quadrado. R$10 o metro quadrado. A área bruta. Isso aí dá R$20 o metro quadrado, custo do lote. Nossa tabela de vendas, olhei essa semana. R$1.000 o metro quadrado. Cara, não consigo nem calcular quantos O preço da gleba é 2% do VGV. Certo. Quanto é que é uma permuta para não botar o dinheiro, para não expor o risco, para olhar tiro e não resultado? 40%. Cara. Então são 20 vezes mais caro para não ter o risco. Então, assim, quem está correndo risco? Verdade, cara. Quem está correndo risco? E eu acho assim, Fabiano, e cada vez mais, porque assim, eu vejo o Brasil de uma maneira muito interessante, porque assim, as oportunidades estão onde a gente menos enxerga. Entende? Porque eu falo assim, quando a gente vai construir uma estratégia de lançamento, se você não sentar a tua bunda lá e entender que comportamento exige das pessoas que estão ali, e você realmente sentir, desde a conversa com a dona de casa, o cara do comércio, tudo, quem tá passando na frente, como é que tá se movimentando. Então assim, você precisa sentir, né? Entendeu? E aí, a partir desse movimento que você consegue gerar negócio. Eu acredito que vocês foram lá negociar com o dono, foram lá enxergar a oportunidade, foram lá colocar na mesa o que vocês estavam trazendo para o movimento da cidade. Então, assim, precisa de profundidade, precisa de movimento, entende? E normalmente as pessoas elas se baseiam só em pesquisas, né? Não sei se tá certo o meu raciocínio. Tá, e eu não sou muito bom em receber pesquisa e contratar pesquisa, mas também não quero desvalorizar a pesquisa. Claro. Mas o que eu gosto é de testar a tese. Então, assim, tem incorporador. Vamos pensar, eu sou diretor comercial de uma incorporadora aqui em São Paulo. Perfeito. Tem duas formas de eu ir nas imobiliárias para voltar com a resposta de qual é o produto que eu vou fazer. Uma é perguntar, o que vocês acham que eu tenho que lançar? Vocês vão responder, vocês vão obter umas respostas óbvias. Na segurança, resposta na segurança. Resposta geladeira. Vocês vão ser o último a lançar aquilo que está sendo lançado agora em volume. A outra forma de fazer o mesmo giro é o seguinte, para um pouquinho, antes de fazer essas visitas, pensa no que tu acredita. Não, eu, Tagawa, faria estúdios com umas lajes corporativas e um food hall. Isso aí não vão te falar dentro da imobiliária. Aí
vamos fazer um estudinho aqui, preliminar com arquitetura e não sei o quê. Agora, imobiliária 1. Tu acha que isso aqui venderia? Com esse conceito assim, assado? Puta, acho que tá ruim. Não venderia. Ah, isso aí venderia. Pô, essa resposta tu não ia ter se tu fosse perguntar que produto eu tenho que fazer. Então, é obrigação de quem tá no marketing, no comercial não é vender. Pô, o básico do básico aqui, os P's de marketing, né? Preço, produto, prazo, promoção. Vocês aí que são de vendas, não é só pegar o produto pronto com o RI e sair vendendo. Se você trabalha numa incorporadora, você tem que mergulhar o produto tem que ser feito. E a campanha é nada mais do que dar voz ao produto. E não pegar uma caixa quadrada e aí começar a inventar coisas que tem em outros lugares para poder embalar um produto que não tem alma. Quer dizer, você quer dar uma história, um nome para algo que não tem como ser batizado daquele nome, né? Então eu acho que a pesquisa de profundidade, certo, ela tem mais valor para se conseguir fazer o ZAG, usando as tuas palavras, certo, do que a pesquisa quantitativa numérica, que eu acho que ela não consegue capturar a inovação. Entendi, fantástico. Não consegue capturar a inovação. E falando um pouco aqui, eu tenho 3 caminhos aqui para a gente desenrolar nossos assuntos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão de desenvolvimento de projeto imobiliário, porque o entendimento de uma partida de um bairro planejado, ela tem vários entendimentos, né? Mas, na essência mesmo, a intenção da construção dos projetos de vocês, ele realmente consolida o que significa um bairro planejado. E como que vocês conseguiram desenvolver esse movimento? Da onde partiu essa ideia e da onde partiu esse movimento? Porque assim, além do impacto, obviamente, claro, a Idealiza tem o seu objetivo financeiro, tem a sua construção, tem o teu crescimento, tudo, mas tem uma devolução importante para as pessoas, para a cidade. Conta um pouquinho mais sobre isso. Isso me fascina, cara. Normalmente se espera que alguém tenha uma visão genial e aplique. E quando a gente fala com quem teve resultados geniais, foi muito mais uma capacidade de resolvendo problemas em sequência que chegou num modelo ideal do que uma visão genial na largada. Perfeito. Então, qual era o nosso contexto? Nós fazíamos condomínios fechados, murados, que é exatamente o oposto que tu falou aí de entrega para a sociedade. E, pô, eu era empresário, tu tem a tua agência, claro, tu quer andar na rua de cabeça erguida, dizer que as tuas campanhas são legais, os corretores disseram que gostam do teu trabalho. Que ajudaram a vender. Ajudou a vender. Eu também sou loteador e quero sentar no restaurante e dizer, pô, esse cara aqui é bacana. E não, a gente levava a paulada da academia, do executivo, que vocês estão fazendo sprawling, vocês estão segregando as pessoas, vocês estão criando guetos aí homogêneos. E, porra, isso, que é a crítica que ninguém gosta, faz a gente evoluir. Não tenho dúvida. Então, assim, pô, como é que eu vou responder para esse cara? Como é que eu vou... E isso foi aumentando o repertório da gente. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma área que era a melhor de todas, certo, que podia índice de aproveitamento livre e altura livre, ao lado do shopping. Isso estava em Pelotas? Estava em Pelotas. Perfeito. Mas, pô, eu quero, digamos assim, fazer uma coisa que as pessoas vejam valor, não só econômico, mas valor para a minha existência, vamos dizer assim. Então mexeu com o teu propósito, na verdade, então, esse movimento. Ali surgiu um repertório do que as pessoas esperavam de um agente imobiliário. O problema de como resolver a área que tinha altura livre, potencial livre para construir 32 torres em Pelotas, ao lado do shopping, num mercado pequeno. Quantos habitantes tem em Pelotas? 350 mil. Caraca, cara. Na época, a Tequiniza estava lançando o Jardim das Perdizes, na Barra Funda. Sim. E a gente falou, pô, olha lá, os caras fizeram uma praça no meio, os lotes na volta, subiram, parque aberto. Mas é uma realidade muito distante, né? E a gente foi tateando. Bom, mas então vamos fazer um bairro planejado? Aí, como é que vai ser o conceito do bairro? Vamos fazer uma avenida de chegada
fazer um parque. E aí fomos numa agência. Na época, se eu não me engano, não sei se era a Rossi ou a Gafisa, certo. no Orkut ou no início do Facebook, estavam lançando um produto que se chamava Follow. Estava iniciando um papo, assim como hoje está se falando em inteligência artificial, na época estava falando em trabalho colaborativo, economia compartilhada. E aí essa empresa, que eu agora não vou me lembrar qual delas era, tinha um espiral, assim, no design da campanha, no card, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, e que dava a entender que os clientes davam várias ideias e essa espiral de ideias, eles iam pegar as ideias que eles iam ouvir de forma colaborativa no mercado e botar num produto. Então, em outras palavras, estava iniciando a fase do condomínio clube. Vai ter manicure, espaço zen, não sei o quê. Espaço beleza, bota barbershop, aí, tudo, lembra que tinha uma competição de quem tinha mais itens no folder era o melhor produto? Tinha que ter no mínimo mais de 30 itens para ser um condomínio clube, né? E isso foi feito de forma colaborativa, ouvindo o consumidor, etc. Bom, vai encurtar aqui a resposta. Então, nós temos que fazer um evento colaborativo. Vamos fazer comida de rua na praça principal da cidade. Pedimos para o Eduardo Leite, que hoje é o governador do estado, na época era o prefeito de Pelotas. Podemos interromper uma rua aqui para fazer um evento colaborativo? Contratamos uma consultoria de design thinking e as pessoas passavam na rua, a gente convidava para participar da dinâmica, montar umas maquetes lá com massa, com papelão, com não sei o quê. E o evento era Pelotas como eu quero. Aí alguns coletivos fizeram um movimento contrário, que era Pelotas como nós queremos. Porque a nossa agência tinha usado era para ser o nosso. Nossa, aí começou, né? E o negócio já começou assim. O movimento, né? Conflito e no meio da rua, na praça. Aí nós contratamos uns palestrantes. Aberto, isso aberto. Aberto, sentado na rua, no espaço público, na praça. É como botar uma tenda no Ibirapuera para definir o próximo produto da Cirela. Quem estiver passando pode dar o palpite. Fantástico, cara. E aí, uma das palestras falava... a Natália Garcia, que é uma ativista da bike aqui em São Paulo. Ela tinha um blog que chamava Cidade para as Pessoas. Eu fui lá como CDF, lá, o que essa pessoa vai falar e tal, não sei o quê. Pesquisei. Tem um livro aqui que se chama Cidade para as Pessoas. E ela reproduz as ideias desse livro aqui de um doutrinador aí, que é um expoente mundial, que é o Jan Gehl, um arquiteto dinamarquês. Ali foi o fio da meada para entender de cidades. Dali surgiu o nosso estudo de Jane Jacobs, Richard Florida, e outros tantos que hoje a gente já se influencia. Alain Berthaud, David Sim. E aí a gente foi aumentando o nosso repertório e nós tínhamos uma expertise de como cuidar de áreas condominiais nos nossos loteamentos fechados. Certo. Nós tínhamos um conceito agora com aquele monte de livro que a gente tinha lido. A gente aprendeu a importância do trabalho colaborativo e repara que vai seguindo um caminho sem saber qual é a próxima fase, que é o próximo chefão que tu tem que superar. E o Parque Una foi uma mistura de tudo isso, ali pelos anos de 2013 e 2014, que resultou num bairro planejado, focado nas pessoas, com estratégia de atração de hipercriativos, com centro de inovação tecnológica, hoje está 100% ocupado, com fachadas ativas, com lojas, uso misto, com torres corporativas e residenciais, numa proporção aí de uns 70-30. Certo. E no fundo, a gente foi acolhido pelos técnicos da prefeitura, que outrora nos criticavam e se limitavam a cumprir a lei ali, mas não faziam isso com muita empolgação. Passaram a vibrar pelos nossos projetos e também a academia começou a respeitar o projeto que a gente estava fazendo e a gente conseguiu sair um pouco desse conflito que eu acho que São Paulo está vivendo aí na discussão do plano diretor. Perfeito. E eu abro ali o valor econômico, está falando do conflito dos empresários com a cidade, com os coletivos, e todas as cidades estão amarradas um pouco nesse impasse, assim. Quando é bom para o empresário, é ruim para a cidade. Quando é bom para a cidade, é ruim para o empresário. Né? E eu acho que, se tu me perguntar assim, qual foi o pulo do gato da Idealiza? A gente conseguiu fazer aquele discurso virar um bom negócio.
E aí qual é o maior desafio do incorporador imobiliário? Movimento no plantão de vendas, não é isso? A gente vai lá, gasta 50 milhões. Eu vou falar 50 milhões porque eu tô falando dos números de São Paulo. Sim. Se fosse os de Pelotas, eu ia falar 5 milhões. Sim. E aí vai lá botar a gente segurar balão, e vai fazer a pipoca, o circo, o não sei o quê. E todos os dias tem que ter um gênio da lâmpada aqui na Tagawa, descobrindo um cara que faz brigadeiro diferente, que tá na moda para levar a gente no plantão. Quando a gente tem um acadêmico que disse uma coisa simplista e super inteligente: crie espaço para as pessoas e elas irão. Então a gente fez um parque. O nosso showroom, entre aspas, tem um café, as pessoas sobem na cobertura, é um mega mobiliário urbano, a gente chama de Casa Una. A gente botou uma pista de caminhada de 1 quilômetro, as pessoas andam de skate, que é asfaltada. Fizemos o que é um espaço público saudável? Primeiro, pessoa que deixa de frequentar um espaço público quando ele começa a ter problemas, as crianças pequenas. Depois as mulheres, depois os homens. Perfeito. Então vamos investir em playground. Para o filho querer ir. Se tem criança lá, é saudável, é seguro, e aí mais criança vai, e é um círculo positivo. Sim, e quem tá passando quando vê criança sente... Pracinha de food truck, auditório ao ar livre. Acolhe, né? Então, para o loteador aí que está nos ouvindo, em vez de pegar a área verde, a área institucional, e botar na pior porção da área, nós pegamos a área verde e a área institucional e botamos no miolo da área. E ao invés de pegar a verba de marketing e derreter com anúncio, a gente pegou uma verba e criou espaço onde as pessoas vão. E aí a gente chegou num final de semana, num evento de food trucks, foi 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Aí ficou o loteador, um segurança, 15 food trucks e 7 mil pessoas. Que loucura. Se o problema era lead, cria espaço para as pessoas e as pessoas irão. Então eu acho que isso passou a se tornar um ativo. Hoje convidam a Idealiza para participar de feiras, de eventos. Eu disse assim, eu topo qualquer coisa, desde que seja dentro do Parque Una, porque fluxo eu já tenho. Verdade. O que eu preciso é converter. Então esse é um pouco aí o nosso caminho. Legal. E como é que reverberou quando você conseguiu construir esse movimento junto com o teu sócio? Porque você estava com alguns questionamentos, né? Claro. Por causa das perguntas dos loteamentos fechados, murados, e de alguma maneira isso não era integrativo, vamos dizer assim, e de repente você consegue abrir um espaço que começa a ter essa colaboração. Como é que reverberou isso? Sabe que eu demorei alguns anos para entender, as pessoas querem de uma maneira autoritária definir o estilo de vida ideal que a gente deve ter. Pensa o Tagawa com 20 anos. Ele queria um estúdio próximo onde estava o movimento. Vila Olímpia, Moema. Perto do trabalho. Vida louca, corrida. Sim. Juntar uma grana e crescer profissionalmente. Perfeito. Tagawa com filho pequeno. Talvez o subúrbio, um pouco mais de silêncio. Um pátiozinho, uma piscina. E segurança para o filho... Todo pai quer ver o filho sair porta fora e correr e feliz. Tá protegido. Então, assim, quando eu vejo um discurso forte que tem que adensar, é só o centro e todo mundo vai morar no centro e a cidade de 15 minutos e etc. Não, peraí. Talvez eu vou chegar no setentinho e eu quero morar no sítio. Não vou chegar pro cara que mora no sítio e dizer, tem que morar em 20 metros quadrados na Paulista. Cara, nem a pau. Então tem um aspecto assim, aí eu vou falar de liberalismo. Claro. Que a liberdade de escolha do lifestyle é do consumidor. E o que a gente tem que pegar é a cidade separar. E aí chama sector na doutrina. Tem o centro, tem os bairros satélites no entorno do centro. Claro, São Paulo tem várias cidades, né? Eu sempre digo, dá para discutir cidade, São Paulo e cidade. Cidade, verdade. Não, cada bairro é uma cidade. Normalmente tem um centro, algumas pequenas manifestações ali policêntricas, aí depois já tem um subúrbio, e aí tem uns lotes maiores e o rural, natureza e tal. Certo. Não tá errado fazer empreendimento no subúrbio. Tu não vai fazer um condomínio fechado no centro. Assim como tu não vai verticalizar no subúrbio.
Porque o consumidor não quer morar num apartamento a 1 hora do centro. Ou a 20 minutos do centro no interior. Então eu comecei a entender que o importante é fazer um bom projeto. Depende da localização nesse espectro aí de densidade de uma cidade. E aí eu me desamarrei um pouco, vamos dizer assim, desses questionamentos internos, Certo. de por que não, por que é ruim ou bom fazer condomínio ou bairro. Hoje eu topo fazer condomínio, topo fazer bairro, desde que o condomínio não vá prejudicar a permeabilidade viária da cidade, não tem como fazer alto padrão em subúrbio, em país subdesenvolvido, com desigualdade social, por questões de segurança. Uhum. Por mais que a gente pregue aqui o mundo ideal, a gente tem o mundo real também. Perfeito. E o bairro planejado, que é denso, vertical, ele já está encaixado nos vazios urbanos e encaixado na malha urbana. Então, no fundo, a gente aprendeu a fazer um produto numa região que antes a gente não trabalhava e continuamos fazendo um produto numa outra região que a gente já vinha fazendo e que a gente vem evoluindo. E o engraçado é que, às vezes, o repertório daqui pula para lá, o de cá pula para cá, o uso de fornecedores vai migrando. Certo. E, no fundo, a gente foi amadurecendo como empresa, aumentando a expertise. Muito legal. E eu sei que você também tinha um desafio lá nesse projeto em Pelotas, no Parque Luna, que você estava num bairro afastado e que você também tinha um convívio com uma comunidade. Como que você venceu esse desafio de conviver em harmonia num espaço que é aberto, concorda? Que é para todos, mas ao mesmo tempo você conseguir ter uma harmonia nessas relações. É engraçado que no mundo ideal, onde os intelectuais aí pregam como deve ser uma cidade, se fala muito na importância da diversidade. Tem mais um livro, eu vou citar, do Edward Glaser, que é O Triunfo das Cidades, é um professor de Harvard. O Triunfo das Cidades. Ele sempre fala muito do valor da diversidade, que uma cidade com uma economia mais diversa, com pequenas empresas e muitas, um ecossistema mais resiliente até a crise. E, bom, fazer um espaço aberto, digamos assim, é a resposta para isso, né? Vamos criar um lugar diverso. Mas, e aí nós temos lá um playground desenvolvido por um designer holandês, chama Carve. Para quem tiver curiosidade, clica aí carve.nl, de Netherlands. De Netherlands. E vocês vão ver os melhores playgrounds do mundo, aeroporto de Singapura, e tem um brinquedo em Pelotas, num espaço aberto público, que qualquer criança pode brincar. Acessar. E aí tu vai enxergar a classe alta, com a babá vestida de branco, aquela criancinha que vai brincar no brinquedo, e aí vai chegar a prima da babá que está morando ali do lado, com seu filho, e vai chegar no mesmo lugar. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, a cidade, qualquer cidade do mundo, e eu acho que isso é um comportamento humano, existe uma disputa territorial. Se tu assistir Largados e Pelados, vai dar conflito, né? Nas tribos ali para saber quem ocupa qual hectare ali. E do lugar que largaram no mesmo caminho, né? Não é? Aí e aí tu começa imagina a disputa, né? Uma cidade que tem um parque legal para 250 mil habitantes, como que é essa disputa territorial? Então, a diversidade, ela não é uma coisa assim angelical. Ela é um pouco conflitante. Mas ainda assim ela é positiva. Então, quando vem um cliente, que digamos que que estava com a babá lá vestida de branco, expressões que eu já ouvi, se não dá, essa tigrada aí vai frequentar o mesmo lugar que a gente, eu disse, vai, que filho tu quer criar? Aí daqui a pouco chega, mas tem que saber se posicionar, claro. Senão eu vou ficar dando desculpa, não, tu vê, não, semana que vem eu vou ver se tira esse daqui, não é isso. Claro. Daqui a pouco vai chegar alguém de um coletivo, vai dizer, não, vocês criaram um ambiente que é hostil ao pobre, porque ele não se sente bem lá. Sim, mas peraí. Decidam, né? Se tá ruim pro rico e ruim pro pobre, e todo mundo vai,
Alguém tá errado. Alguém tá errado, né? Então, e essa disputa territorial, ela é eterna. Vai um cara, ocupa um espaço, se sente bem, convida um amigo, não sei o quê. Aí daqui a pouco vai outro, convida também. Aí daqui a pouco eles chegam, o skate tá ali. Aí o cara que joga dama não gosta. Aí enche o cara que joga dama. Aí a gurizada diz, só tem velho aqui eu não vou ficar. E a cidade é uma disputa pelo espaço. Sim, totalmente territorial, né, cara? E compreender, assim, essa dinâmica da cidade, eu acho que faz parte um pouco de entender o valor da diversidade. Então, assim, se tu me perguntar, depende da maneira que se olha, é bom ou é ruim? Dependendo como tu enxerga a tua posição como indivíduo na sociedade, tu acha bom ou acha ruim. Eu moro a 3 quadras da Paulista e vou caminhar domingo de manhã. E fico assistindo artistas de rua lá, bota a moedinha, passa gente de gola polo e pedindo dinheiro. Eu fico olhando aquilo assim, puta, é o balé da rua no máximo expoente do Brasil, é a Paulista domingo da manhã. Perfeito. Tem gente que não gosta daquilo ali. E tem gente que gosta. Então, falando de marketing aqui, a tua área, todo produto atende a algum segmento. É difícil um produto unânime. Conseguir cobrir todas as personas, né? Então, o nosso produto tem esse posicionamento de ser diverso. Ok. E eu costumo dizer o seguinte, olha, se não tivesse todo mundo aqui, tu não ia a pé comprar carne. Tu não ia a pé ao trabalho. Então, assim, eu já levei um tapão na orelha na Paulista, tentaram levar o meu celular, um cara que tava passando de bike, que tá todo mundo aí sabendo que isso acontece aqui em São Paulo. Da hoje a minha esposa diz, bota o celular no bolso. Mas esse é o preço de eu convidar minha esposa e dizer, vamos sair para caminhar, hoje nós vamos no Japa, no Italiano, vamos caminhando e a gente decide. Pô, olha que legal. Eu poderia estar isolado, a 1h30 de São Paulo, numa casa de 300 metros quadrados, estou num apartamento de 180, mas se eu tivesse lá, as reclamações seriam outras. Eu diria o seguinte, pô, 1h30 para vir trabalhar, no escritório, palhaçada. Então, pessoal, é uma questão de momento de vida, de entender. Para quem chega lá no showroom da Idealiza, eu digo, não quer esse lifestyle? Eu tenho aqui um produto no subúrbio. Não quer demorar para chegar no trabalho? Então eu tenho aqui um produto no centro. Perfeito. Mas assim, se tu não te resolveu ainda internamente, dá uma refletida em que vida que tu quer. Só não vai chegar aqui e dizer que é longe e aqui dizer que é mal frequentado, porque aí é tu que tá desorientado numa cidade. E aí você lá de Pelotas faz todo esse movimento e qual o momento da decisão de vir morar em São Paulo? O que fez com que... Porque assim, de Pelotas você estava conseguindo fazer todo esse movimento, toda essa expansão, super atualizado, super criativo, pensando fora da caixa. E quando que você decidiu? Falou, não, agora eu preciso ter uma base em São Paulo. Esse é o lado bom de São Paulo e o lado ruim do interior que me fez parar aqui. Qual é o lado bom de São Paulo? Capital intelectual. É diferente? Você percebe Quantos essa troca? Tagauas tem em Pelotas? Entendi. Quantos caras tu convida pro Tagawa Cast em Pelotas? Claro, vai ter bastante. Claro. Mas assim, é menos. Eu ontem estava visitando a sede nova do Nubank no State da Votorantim. E aí tinha um loteador junto comigo, ele olhou assim, isso é só São Paulo que consegue, né? Para um empreendimento com essa vibe aqui, tem um Nubank para alugar, tem a Braskem, tem não sei o quê, e é uma economia criativa ali. E a gente brincou com a menina do Nubank que estava apresentando assim, vai ter arena Nubank com quadra de beach tênis igual a BTG e XP. Foi só claro, aquela cutucada, né? Nós não somos Faria Limers, não sei o que, né? Nos deu todo o discurso da cultura da empresa. Uma bela resenha aí, né? Então, assim, aqui tem tribo pra tudo. Entendi. Eu gosto de RPG. Não, eu vou dar um exemplo. Eu quero trocar a figurinha do álbum da Copa. Tu vai embaixo do MASP, sim, em 5 minutos tu completa o álbum. Sim. Então, é esse caldo, assim, cultural...
tá um japonês, um italiano. Sim. Eu em Pelotas, eu conheci acho que 5 japoneses, e era o dono do restaurante. Entendi. Aqui, pô, na Aqui empresa... você saiu, andou ali Na empresa tá cheio de funcionários japoneses, e tô aprendendo um monte. Tá, muito legal, cara. Então, assim, essa diversidade Tá. e as cabeças mais brilhantes, elas, numa densidade maior, elas vão se encontrando e isso gera uma massa crítica muito legal. Entendi, Fabiano. E a minha esposa estava concluindo a residência médica, e onde é que estão os melhores centros de ensino na medicina? Também veio para cá. Então a gente veio para ter acesso a alimentar a cabeça. Perfeito. É isso. E tem um outro lado que não é tão bacana de explicar, que é um pouco o complexo de vira-lata do interior, assim, que admira o paulista. Não vou nem dizer o paulista, mas o São Paulo. Certo. É só tu pegar o telefone, alguém que vem aqui, que é teu cliente do interior. Não, porque eu tô numa reunião em São Paulo. Isso. Vira status, né? Então, que eu tô aqui em São Paulo. Não precisa dizer que tá em São Paulo, continua a conversa. Pode estar na reunião, né? E nós buscávamos áreas para fechar. E quando a gente entrava num processo de concorrência, tem essa empresa de São Paulo e essa empresa de Pelotas, os dois deram 38% de parceria. Por que eu vou fechar com a empresa de São Paulo uma área em Sorocaba? Fechar com a empresa de São Paulo. Eu comecei a sentir que... E o meu sócio, que já morava aqui, interessante. Jardim América ali, dizia... Fabiana, aí fica difícil, né? Eu vou apresentar a empresa a uma reunião no Santo Grão. Que credibilidade que eu vou passar. Aí chegou uma hora que eu disse, quer saber? Então vamos escolher um prédio bacana aí, montar uma sede legal. Sim. E nós vamos ser nós já somos uma empresa de atuação nacional, só tá faltando... Ter a sede em São Paulo. Ter a sede em São Paulo. Que interessante. Aí foi um acerto aí familiar, eu e minha esposa, ela passou na residência, eu disse, tá, então vamos. E no fim, cá estou há 5 anos. Fechamos áreas maravilhosas, hoje tem São José dos Campos, Araçatuba, Paulista, parceria com a Votorantim. Quando é que eu ia fazer parceria com a Votorantim morando em Pelotas? Não ia conseguir. Entendi. Não ia conseguir o contato, o encontro ocasional. Acabamos fundando um movimento chamado Somos Cidade. Tá lá o pessoal da Sobloco, que fez a Riviera de São Lourenço. Tá o pessoal da Altri, tá o pessoal da Pedra Branca lá em Santa Catarina. Enfim, tá a Reserva do Paiva, a BLD de Fortaleza, a Habitasul, que fez Jurerê Internacional, o Granja Marileusa de Uberlândia. Vou esquecer um aqui, vai ficar chato pra mim. E eu não ia encontrar essa galera toda morando em Pelotas. Entendi, e ontem nós estávamos todos reunidos visitando a sede do Nubank e eu fui de Uber. E o cara que mora em Fortaleza, o Irineu, ainda falou, eu sempre vim aqui, vocês nunca vão lá. Aí todo mundo se olhou assim, mas pra Fortaleza é mais difícil. Aí eu falei assim, quando eu morava em Pelotas, ninguém ia lá também. Ninguém ia também, né? Me visitar em Pelotas, né? Então eu acho que semana passada eu participei de um podcast, Jornada do Loteamento. É de um mineiro que decidiu vir em São Paulo, marcou um estúdio, passou uma tarde ali, entrevistou 5, 6 pessoas. Por que ele veio pra cá? Porque ele não ia pra buscar os entrevistados. As pessoas lá, né? E então, esse lado de São Paulo me agrada, que é eu dentro do... Imagina, loteador, numa cidade de 250 mil habitantes, tem 3, né? E os 3 são concorrentes. Sim, é verdade. Então eu não consigo nem conviver com o loteador. Claro, porque você não consegue ter troca porque o cara é concorrente direto, né? Pegar um Uber, eu sento com 15 maiores que eu, com mais experiência, mais empreendimentos lançados e a gente aprende junto. Entendi. Não, uma resposta perfeita do porquê você veio para São Paulo. Entendi completamente. E aí, Fabiano, vamos falar um pouquinho de futuro. Eu sei que você tem uma leitura do marketing muito diferente da leitura convencional para os empreendimentos imobiliários. Da onde vem esse pensamento? E como é que você enxerga o marketing daqui para frente? Vou falar uma frase forte aqui. Eu vejo muito pouca verdade no marketing. Tem algumas coisas que simbolizam isso. E eu acabei fazendo uma coletânea de uma frase que eu vi em vários produtos. Vista como Jardins nunca viu. Incorporadora X. Não vou falar mal de ninguém aqui, tá? Cinema como você nunca viu. Ali no Shopping JK Cinépolis. Aí vi um loteamento popular em Uberlândia. Lote como Boa Vista nunca viu.
Cara, tá tão superficial a coisa que daqui a pouco eu vou dizer cueca como você nunca viu, né? E a outra coisa que eu vejo muito quando tá raso o marketing é o autoelogio. Tu nunca vai dizer aqui no podcast, ou eu, porque fica feio, eu sou o melhor. Já viu alguém falar isso? Não. Mas o CNPJ fala, né? Sim. Melhor apartamento do Itaim. Né? Verdade. E é muito subjetivo. Por que, que a empresa se autoelogia assim? A gente se mata aqui para conquistar o Master Imobiliário, para dizer segundo o Secov de São Paulo e a FIAB, conquistamos o prêmio das BEA, segundo a Associação de Escritórios Brasileiros de Arquitetura. Pô, pessoal, vamos aprofundar um pouco mais. Aí, vou fazer uma segunda cutucada aqui. Já que tu falou que eu gosto de provocar o status quo. O que é legal numa cidade? Pô, São Paulo número 1 é os restaurantes, né? Sim. Todo mundo tem o seu preferido. Restaurante de São Paulo é a cultura da cidade. É a cultura da cidade. Pô, se para fazer um produto bala eu tenho que ter repertório cultural. E tem um case em São Paulo, do Fasano. Fasano embalou a JHSF porque as pessoas gostavam da experiência do restaurante. Por que então a gente vai pagar para Pininfarina, para Porsche, para Lamborghini, para Versace, para assinar produto imobiliário e vamos importar a cultura? Claro que essas marcas têm seu valor, têm share of mind, posicionam o produto, mas custa 2 milhões de reais. Cara, será que eu chegar pro cara da Casa do Porco e disser para ele que eu pago 500 mil reais e dou 5 anos de isenção na locação do térreo, talvez o cara vá. E vai custar muito mais barato que a Versace. Tenho dúvida. E onde é que tu prefere morar? Num negócio que tem uma poltrona roxa com dourado? Dourado, né? Ou a Casa do Porco no térreo? Então, tem uma gastronomia reconhecida mundialmente. Porra. Né? Você tem um manioca. Imagina um prédio com a padoca do Mani. Então. Pô, eu vou dizer uma coisa. Isso é o que mais o paulistano classifica como tá, e por que a incorporadora não vai lá falar com a Helena Riso, né? Sim. Ninguém vai falar com ela. Ela só pode ganhar dinheiro vendendo comida. Vendendo comida, né? Mas ela é uma agente cultural de São Paulo, do Brasil. Verdade, cara. Então, a gente acabou fazendo... Aí eu vou... Pra não ficar só no teoria... Na teoria. A gente, na pandemia... Todos os restaurantes, por melhores que fossem, estavam passando dificuldade. Perfeito. Em Pelotas tem o Mani, que é o Madre Mia. Guardadas aí as proporções. Que é um agente cultural. E eles eram ex-publicitários. Olha que maneiro. Eles foram sócios da agência Cuba, aqui em São Paulo. Na época que foi vendida a agência, foram morar em Pelotas. Cada um comprou uma Harley. Gostam lá de personalizar a moto e tal. Certo. O Raul é designer, o Rodrigo é designer, o Raul é um cara mais de planejamento e o Jorge é o cozinheiro. Nunca mais tinham trabalhado com publicidade. E eram donos de 3 restaurantes na cidade. Um na gastronomia. O cardápio deles era do cacete. Os eventos de rua deles eram super hypados. Porque os caras eram publicitários. Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma collab. Idealiza e Madre Mia. Como assim? Pô, um restaurante. Me deu um friozinho na barriga. Né? Tagawa, quer comprar um apartamento do Mani? Cara, eu não sei se o cara quer morar no Mani ou se ele só quer comer no Mani. E a gente tomou um risco. Sim. O que aconteceu? Quando a força de vendas foi a mercado para ofertar, para questionar o interesse numa collab da Idealiza com o Madre Mia, a abertura das pessoas foi absurda. Que interessante. Todo mundo queria saber. Agora, se as pessoas tivessem recebido uma ligação, porque vem aí o 19º
apartamento da Idealiza no Parque Uno, o cara dizia, pô, vocês já me ligaram 18 vezes. 18 vezes, né? de novo, né, cara? É verdade. Eu dei meu CPF em 1992 e vocês estão me mandando WhatsApp até hoje. Tem uma década que vocês ligam pra mim, né? Agora, se eu disser, Tagawa, tá saindo uma collab da Ezetec com a Livraria Cultura. Hã? Ah, deixa eu dar uma olhada, pelo menos eu quero ver que coisa é essa. O que eles estão aprontando, né? Então a gente teve uma abertura do mercado e nós vendemos 100% da torre. Fizemos uma segunda collab, que já vendeu acho que uns 85%, 90%. E eu participei semana passada da reunião da terceira torre em parceria com um dono de restaurante, que recebeu um pagamento por um serviço de conceituação, de... ele participou da conceituação do projeto? Sim, e tu assistiu uma das reuniões verdade, que tava lá, os dois donos do restaurante dizendo, não, eu quero um tijolinho de Nova York na fachada, eu quero uma linguagem industrial no hall de entrada e... Putz... E então, não simplesmente lá... você não trouxe o nome. Eles começaram a co-criar também, nós trouxemos a cultura deles. A cultura deles, cara. Aí, essa metodologia de desenvolver produto a gente acabou fazendo com uma livraria também, com a Livraria Vanguarda. Vendeu 100% na pandemia. No pós-pandemia, que todo mundo dizia que não ia mais vender sala comercial, a gente já vendeu 750 salas no Parque Uno. 750 salas, numa cidade de 350 mil habitantes. Se você fizer o cálculo e fazer o corte, pô, vocês estão vendendo se muito. Se fizer a proporção para São Paulo, a gente ia fazer em 3 anos a Berrini e a Faria Lima. Sim, cara, é isso aí. E deu super certo, foi o case de marketing no Master Imobiliário em 2021. E tem uma loja de 600 metros quadrados no térreo, que vai ser a livraria, e o administrativo da livraria no 12º andar. Poxa, então que eles estão se mudando. Deu tão certo que eles estão levando... E a fachada do prédio é inspirada na fachada da livraria, na rua, na cidade, que todo mundo tem um vínculo emocional. Tem uma lembrança... Cara, e imagina... Memória afetiva ainda... Imagina buscar símbolos, marcas regionais, locais, de bairro, aqui na cidade de São Paulo. É infinito. É infinito. Não me ocorre uma na cabeça aqui, porque é tanta possibilidade. Daqui a pouco é uma loja de... Pô, eu gosto de aquapaisagismo. Tu gosta de bonsai, eu gosto de aquapaisagismo. Que legal, cara. Cada um com o seu hobby. Pô, hoje eu tava assistindo o cara que há 10 anos tá entre os 10 melhores aquários do mundo, o cara tá em São Paulo aqui, eu mando um WhatsApp e ele me ajudou a montar um aquário lá em casa. Olha que loucura. Pô, daqui a pouco tem essa tribo aí, sai um prédio com um aquário no hall de entrada, não sei o quê, e tem uma galera que vai dizer, puta, eu queria todo dia passar e entrar. Claro que eu extrapolei para um segmento muito pequeno, que é hobby de aquário. Então, mas você pode ter um aquário gigante num hall, que você traz essa linguagem para dentro do empreendimento, você pode trazer o azul para a fachada e ali você... E São Paulo tem o cara que faz, que dá manutenção, os equipamentos, os fornecedores, que em outro lugar não tem. Então, assim, é tão rico esse caldo que eu não entendo como é que o mercado imobiliário não bota uma colher para mexer esse caldo aí. Entendi. Cara, tá aqui para mim aprendizados importantes, tá trazendo da gente olhar diferente para esse movimento. Não ficar olhando, né? Não tem problema nenhum, claro, tem marca, tem peso, vindo de fora. O Rosewood fez um movimento, claro, tem ali a influência de um Philip Stark, mas com uma leitura brasileira. Então, acho que eles foram muito assertivos no movimento, porque ele mudou um pouco, né, esse contexto. E da onde é o cara? Então. Não é? E o que ele colocou no slogan? Não existe luxo sem cultura. Fantástico. Eu visitei o plantão de vendas. Lembra aquela obra da igreja que todo mundo viu de alguma maneira em algum momento, que é emocionante as características da obra. Recebi lá um livro e o que bateu para mim, que diz assim, cara, me identifiquei, não existe luxo sem cultura. Sem cultura. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Dá um silênciozinho pro pessoal que tá assistindo pensar. Sim. E a precificação? Quando você foi precificar com essas collabs, existe uma diferença?
Eu costumo dizer o seguinte, o incorporador imobiliário no lançamento, a viabilidade de todos é igual. Se alguém estiver assistindo aí e não sabe o que o incorporador ganha, é que tem tantas formas de calcular que cada um fala um jeito. Mas eu vou lá, do jeito da Idealiza, é 20% de resultado, aí tira o G&A aí, 3, 4%, que o nosso é eficiente, pegar uma empresa maior vai dar até 8%, 16% de margem líquida. Ah, mas soma terreno, não sei o que, calcula diferente. Tem gente que chega em 35%, mas é os mesmos 20% que a gente chega. Certo. Mais que isso, começa a agregar um risco no negócio que depende de ter feito uma permuta em umas condições muito favoráveis que é difícil de conseguir e com repetição. Ainda mais em São Paulo, que não tem bobo. Dono de área aqui, todos já receberam 20 propostas e tem 5 consultores e 35 planilhas. Então, na largada está todo mundo igual. Agora, quem é mais eficiente na escolha do terreno, mais seletivo, uma equipe de vendas mais profissional, com um produto que está mais encaixado, é uma soma de pequenas coisinhas que não é custo que agrega, é eficiência, vão fazer dar uma velocidade de vendas. Então eu diria que a gente vendeu no mesmo metro quadrado que se a gente lançasse uma caixinha bege. A diferença é que a gente vendeu tudo no lançamento e a gente poderia não ter vendido e não ter conseguido chegar lá nos 20. E aí começa aquele monte de explicação, porque por causa da Dilma, é por causa da inflação, é por causa da pandemia, né? E no fundo o prédio que era uma merda. Tá, entendi. Compra de imóvel. É interessante, né? Ontem eu estava num podcast do Mi Casa e eles fizeram uma pergunta interessante para mim. Falou assim, por que muitas vezes a gente não apresenta o preço num anúncio? Entendeu? Principalmente no lançamento. Aí eu respondi da seguinte maneira. Vamos pegar 2 apartamentos de 70 metros quadrados. 2 lançamentos. Um do lado do outro. Se você partir olhando para um metro quadrado, você pode sim ser um ponto de análise. Só que não dá para você precificar na cabeça, porque os 2 empreendimentos com 70 metros quadrados de o apartamento, eles podem ter diversas mudanças e benefícios entre um e outro. Falei assim, um pode ter um lazer mais desenvolvido, o outro pode entregar área comum decorada, o outro não. Então, o cliente, ele precisa ser impactado por um storytelling bem construído para que ele entenda a precificação. E aí foi interessante porque o entrevistador chegou e falou, pô, cara, eu vivi uma situação como essa. Eu fui comprar uma cadeira porque eu sou fanático em games. E aí ele falou, eu estabeleci um budget de R$1.500. Aí olhou uma Herman Miller de 11 mil. Olha só a loucura, né? R$1.500. Aí ele falou assim, foi comprar a cadeira. E aí ele chegou para comprar a cadeira, ele falou, olha, com R$1.500 você não vai atender o que você precisa. Aí ele falou, cara, R$1.500 uma cadeira, tá? Aí ele começou a pesquisar na internet. E aí encontrou um cidadão que te ensina a comprar uma cadeira. E você paga R$50 a consultoria, e ele foi lá e comprou uma cadeira de mais de R$3.000. Ele falou, cara, eu fui convencido pela informação, eu estava decidido a comprar uma cadeira de R$1.500 sem saber exatamente o que ele entregava. A hora que ele começou a ter massa crítica através de uma consultoria de R$50, qual é a melhor cadeira para você jogar game? Anatomia, tamanho da roda, tamanho do tipo de espuma utilizado no acolchoamento da poltrona. Ele tomou a decisão, ele falou, cara, eu nunca imaginaria que eu pagaria mais de R$3.000. E o ponto interessante que eu enxerguei nesse movimento é que é muito complexo quando você fala sobre precificação. Porque, e aí é onde entra o papel do corretor, é fundamental que ele entenda o que o projeto traz como benefício. Porque ele pode queimar uma venda aqui por falta de profundidade, né? E o mercado está cada vez mais maduro. Então as pessoas, elas têm uma noção melhor, entendeu? Antigamente entrava no plantão, o cara assinava sem ler o contrato, né? Hoje não, hoje o cara entende taxa de juros, o cara entende um pouco mais sobre quais são as construtoras incorporadoras que têm uma qualidade melhor, entende um pouco mais sobre se uma fachada diferente, ela faz diferença ou não, área de lazer. Então, você percebe uma mudança em relação ao entendimento do cliente? Eu acho que
Primeiro que eu tô alinhado completamente contigo. E isso é uma coisa humana, né? Ninguém tem tempo, todo mundo quer saber o preço, mas ninguém conhece o produto. É isso. E a última coisa que tu fala com o cliente é o preço. Depois tu não fala mais com ele. Então, assim, não vamos ser ingênuos que sempre tem que dar o preço. Mas, antigamente, tinha que levar o folder, né? Apresentar o produto e tal. Hoje em dia, o consumidor se informa muito rápido. Ele entrou no site, ele olhou o 3D, que tá hoje incrível. Ele botou um óculos 3D em casa, clicou, viu um 360. Ele viu tudo. Aí ele... Poxa, tem um vídeo lá que a Tagawa produziu com não sei quem, com artista tal, com 3D tal, com o Josué aqui. E o cara entendeu tudo. O corretor, não necessariamente ele tem que apresentar o produto. Porque hoje o produto está tão bem apresentado. Poxa, vai ali no stand do Parque Global. O negócio tem som... Sim, de todos tudo sensoriais. que é lado, né, projeção mapeada, uma maquete astronômica, a maquete mais cara do Brasil, custou não sei quantos milhões. Cara, conhecer o produto é fácil. É só me abre a porta, deixa que eu caminho e assisto. Agora, as emoções, as inseguranças de tomar a decisão de comprar um imóvel, eu acho que o corretor ele virou mais esse apoio emocional para pegar da mão e dizer assim, cara, vai, te permite. Né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa... Lembra aquela fase? Tudo tem fase, né? Teve uma fase que eliminou o corretor, lembra? Sim, quando o corretor não vai mais existir, né, cara? Inclusive, tem uma polêmica aqui em São Paulo, que tinha uma empresa que vive de corretor e deu uma torradinha no corretor e o negócio ganhou uma proporção. E todo mundo ia encampar uma startup, também teve essa fase. Aí eu lá, né, sabichão, comecei a desenhar front-end lá de um aplicativo que o cara ia entrar no site da Idealiza, ele ia olhar o 3D, o folder, o não sei o que, ele ia ver as unidades disponíveis. Ia clicar. Aí ele ia clicar, aí eu dizia, pô, o que o gerente faz lá? O VPL, é jogar no Excel. O que eu digo pro gerente? Entrada mínima de 10%, parcela mínima de tanto, X% pago até a mês tal, reforço no máximo de tanto, são premissas financeiras super programáveis. E eu disse, então vamos fazer, o cara passa o dedinho, e ele aumenta, diminui a parcela, aumenta, diminui o balão, pré-configurado com os limites que eu daria para um gerente, e aí é barbada. Eu vou impulsionar no Facebook, Instagram, e o cara entra no meu site, faz ali, compra, como se estivesse comprando na Amazon. Eu nunca vi ninguém fazer uma venda assim, né? E não é por falta de informação do produto. Sim. É falta daquele... Nós não podemos esquecer que a compra do imóvel, na maior parte das pessoas, é a compra mais cara da vida dela. E pode ser uma compra só. E pode ser uma compra só, e não vai ser muitas... Mais de que 3, 4, 5. Se o cara tiver muita grana e tiver muitas mudanças durante a vida. E vontade de mudar também, né? Então, eu costumo dizer assim que eu conheço as pessoas como elas são porque eu vendo imóveis. Porque assim... Muito legal isso. Naquela adrenalina, quando tu te revela quem tu é na hora H, né? Não costumo dizer assim, eu sei se o cara é sócio é bom quando nós tivermos um problema. Sim. Quando tá tudo dividindo dinheiro é fácil. Na hora que tu vende um imóvel, que o cara te demonstra ali se ele se acerta bem com a mulher ou não, se ele é grosseiro ou não, se ele valoriza o vendedor ou não, se ele é avarento ou não, se ele é grosseiro ou se ele é educado. Cara, é ali que acontece tudo isso. Então, assim, o corretor, eu vou pro teu ramo aí, o cara é quase um psicólogo ali para dar um conforto emocional pro cara comprar. E os bons corretores, eles são bons de provocar o impulso emocional ali do consumo, da venda, da decisão, da segurança. E não são aqueles caras que, se aplicar uma prova, sabem tudo do produto. Então eu diria que... É um apoio, Que a mudança o corretor, ele tá muito mais focado na cabeça ali, do que ser o cara que dominou tudo. Claro que tem que dominar tudo, mas isso aí
Quantas vezes já me disseram assim, vamos fazer uma prova, os corretores que tirarem 10 estão credenciados. Eu disse, tá, tu vai pegar os piores vendedores. É verdade. Verdade. Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, que não estudava nada, não participava da convenção, não participava do coisa, ele só me dizia assim, quando abrir as vendas, tu me avisa que essa tua historinha eu não quero saber. Ele chegava lá, só dizia, explica aí. Explicou? Tá, agora é comigo. Agora deixa que eu converso aqui, a gente vai matar o negócio. E ele era um dos melhores vendedores. E fechava negócio mesmo. Negócio. Cara, que loucura, né, cara? Cara, boa de vendas, é uma arte, né? Então, porque existiu a pessoa. E é uma arte. Agora, já que tem os corretores, muitos nos assistindo, cada um tem que encontrar a sua própria resposta. Eu conheço gente que pra fechar um negócio tem que ficar 1 hora falando, demonstrando que sabe que acontece, comparando e não sei o quê. E eu tenho amigo que marca um churrasquinho em casa, só fica falando de futebol, de carne, tomando vinho, discutindo vinho, e no final eles só largam um contratinho e dizem assim, vamos junto. Compra um, eu compro o outro, tu compra também. Tamo junto. Pô, imagina nós tudo ali, não é? o mesmo produto. Produto, né? Aí foi. Se tu for, eu vou. Assina aí, né? Então, pum, vendeu 10 apartamentos num churrasquinho. Então, olha só, né? Outro que não fala nada. Ouve. Então, assim, quer aprender a vender, autoconhecimento primeiro, para depois tu conseguir transmitir confiança para quem vai comprar. Interessante, meu velho. Gostei dessas leituras. E eu falo uma coisa interessante, né? Eu sou apaixonado, claro, mercado imobiliário. E vender imóvel é engraçado, sabe por quê? Eu vendi uma vez um imóvel e não me arrependo, porque eu demorei tempo para comprar outro. E aí eu falo assim, quem compra, ganha. Quem vende, perde. E quem vende tem um curto espaço de tempo para comprar de novo. Porque senão, ele perde e perde com força. Tem um amigo que comprou um imóvel em Moema. Esse imóvel de 100 metros quadrados. Ele vendeu por 550 mil reais. Ele perguntou pra mim, vende? Eu falei, não vende. Não, vendeu. Não, que eu vou aplicar em bolsa, eu vou fazer esse movimento, tal, não sei o que, beleza. Passou-se 8 anos. Não, mais. 10 anos. 600 mil. Hoje, esse mesmo apartamento dele, de 100 metros quadrados, o prédio tá com 15 anos, ele tá valendo por volta de 1 milhão e 800 mil reais. Você sabe quanto que ele tem de dinheiro? Esse mesmo dinheiro que ele vendeu o apartamento dele por 550 mil? Chuta. Nada. Tem 800 mil reais. Em aplicação. Em aplicação. Porque ele perdeu na bolsa, voltou, fez pra cá, não sei o que, então ele não compra. É metade do valor que vale esse imóvel. Tem aproveitando essa comparativo com o mercado financeiro, que é comum no mercado imobiliário, do cliente fazer esse comparativo. O cara diz assim, eu tenho 1% ao mês no banco. Por que eu vou comprar um apartamento para alugar por 0,5%? Tá errada a conta. Claro. Tu tem que comparar um IPCA mais e não a renda fixa pré-fixada. Então, assim, quanto é que é Tesouro Selic 2000 e não sei quanto? IPCA mais 5. O 5, tu compara com o aluguel. E o IPCA, tu compara com a valorização do imóvel. Ótima definição. Quando tu compra um apartamento num endereço, que tu sabe que vai sair muita coisa ali, ou que ele está num processo de melhora, é mais que o IPCA que ele vai valorizar. Quando tu tem um imóvel que é desejado, é mais que os 5% ao ano que tu vai cobrar de aluguel. Então, quando tu bota o dinheiro no banco, tu toma a inflação. Que influência tu tem sobre a inflação? Você não tem controle eu vou ir para o país que eu acho que a inflação só te come o dinheiro. A valorização do apartamento pelo menos te dá dinheiro. Sim. Então, eu acho que a compra do imóvel, às vezes, é mal comparada por quem faz essa comparação. Assim como uma outra clássica, o cara abre o jornal, se é que existe jornal ainda, e diz assim, o Cube tá 3 mil reais. Pô, mas se o metro quadrado construa 3 mil reais, como é que o cara tá me oferecendo a 20 mil reais aqui o metro quadrado? Putz, vai explicar para esse cliente que tem um terreno, o imposto, a comissão, o marketing, que área privativa não é área total. Que tem a vaga de estacionamento. Ixi, aí o negócio fica difícil de explicar, porque o cara sempre acha que vai fazer
Não, então eu construo. Então Eu vai lá. falo a leitura, né, de investidor, né? Um estudo de 300 mil reais. E aí, esse investidor deu 60 mil reais, 20% de entrada e financiou o resto. Vamos lá, pegou uma taxa de 9, 10. E aí ele começa a calcular. Conseguiu 0,5%, 0,6% de aluguel e a valorização do imóvel que está acontecendo. Ele fala, mas se eu tivesse com o dinheiro no banco, eu estaria rendendo aí, vai, perto de 1% ou 1% ao mês. Cara, você pôs 60 mil, você não pôs 300 mil. E tem uma outra coisa que é o seguinte. Botar dinheiro no banco é bom. Comprar imóveis também é bom. Nós não estávamos discutindo aqui, que é meio autoritário dizer que é bom morar no centro ou bom morar no subúrbio. Eu tenho ações. Claro. Eu tenho renda fixa. E eu tenho imóveis. E tenho uma incorporadora e uma loteadora. Só que, como eu tenho a minha atividade, que é imóvel, quando eu vou comprar ações, eu olho energia, banco, não sei o quê. Porque eu gostaria que o meu patrimônio fosse menos suscetível a um acontecimento. Sim. Então, assim, se tu é o fanático que é só dinheiro no banco, tu perde um pouco de resiliência no teu patrimônio na medida que tu podia ter parte em imóvel, parte em banco. Ao mesmo tempo, aquele cara que é fanático, não, imóvel não se compra, imóvel se aluga. Cara, me mostra um cara que tem um apartamento bacana, que tem orgulho de convidar os amigos para frequentar, alugado. Sim. Não são muitos. Se é que tem algum. Sim. Não tem Até porque quem tem um apartamento legal não aluga. Sim, é verdade. Que digam os influenciadores, né? Que falam, não, a gente não vai comprar casa não sei o quê. Aí você pergunta, mas você tem sua casa? Não, a minha casa é sua, não, é minha. É própria. Cara, e outra coisa, né? Pra ter esse apartamento legal, tu vai gastar uma banana em imobília que não vai ter abatimento no aluguel. Então não compara só o aluguel com a aplicação. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um negócio ruim que eu tô fazendo. Tá. Minha esposa tá alugando um consultório na Alameda Franca ali. O aluguel é R$80 metro quadrado. Em 63 metros quadrados. Tá. Sim, mas a mobiliar ali as divisórias, não sei o que, vai R$400 mil. Então, né? Isso daí é 30%, 40% do valor do imóvel, né, cara? Eu tô fazendo porque, é outro contexto. Eu não tô fazendo aquilo pra fazer. Não é um negócio imobiliário, é o consultório. Eu tô apoiando lá, minha esposa monta o consultório dela. Mas quando o cara compara a locação com o investimento em banco, eu ouço muita bobagem por aí. Verdade. E na verdade não é um ou outro. Sim. É a diversidade que vai trazer resiliência para o patrimônio. E falando de visão futura, tanto para Idealiza e também para o que você enxerga no mercado imobiliário, como é que você está olhando para isso, cara? Como é que está a sua cabeça para isso? Eu acho que a gente... Primeiro vou falar o que eu acho que é mais de interesse das pessoas, que é falar do mercado imobiliário, não tanto da Idealiza. Eu acho que a sociedade evoluiu um pouco, e eu acho que ela sempre evolui. Em que sentido de evolução? Vou chegar lá. Tá. A gente viveu um frisson que tinha que morar num condomínio fechado em Barueri, no Morumbi, no sei lá onde. E foi gente com grana pra lá, né? Muitas. E aí tava lá a academia dizendo, isso tem que ter, não pode abandonar o centro, e o centro é Cracolândia. A gente foi testando uma tese errada por muitos anos. É tipo o filho que diz assim, vou botar o dedo na tomada, não boto. Eu boto, não dá nada. Ele toma um choque, aí diz, não boto mais. Melhor não botar. E eu acho que a sociedade, ela deu uma esgotada no modelo de cidade de que ninguém dá bola pra rua. O importante é ter tudo dentro do seu condomínio clube num prédio ou num condomínio fechado. E aí a gente começou a passar 2 horas no trânsito. A gente começou a morar num lugar que não dá pra caminhar na rua. E eu acho que eu comecei a ver as pessoas quererem gostar do espaço público, entender a importância da ocupação do espaço público, da cidade funcionar. Tá se falando nos planos diretores de incentivo à fachada ativa, do comércio, dos olhos na rua. Então eu tô achando que
o mercado vai começar a valorizar mais esses produtos que valorizavam antes. Antes o cara dizia o seguinte, eu não quero uma loja embaixo do meu prédio. Não, no meu prédio, não. Eu quero uma loja perto, Sim, mas não quero embaixo do meu prédio. Né, existia muita resistência. Eu quero um pé direito triplo e um lustre de cristal. Loja não, porque a loja vai fazer barulho. Imagina a casa do porco embaixo do meu apartamento. Vai dar cheiro. Mas eu acho que isso está mudando para uma cidade caminhável, mais diversa, etc. Certo. Enxergo, assim, uma tese que vai ser vencedora no longo prazo, mais do que o cara que está querendo fazer o produto que foi feito no passado. E para a Idealiza, nós temos 5 bairros planejados. Certo. Pelotas, São José dos Campos, Porto Alegre, Uberlândia e Paulista, que é Grande Recife. O VGV de incorporação desses 5 bairros talvez ultrapasse aí os 20 bilhões. Então eu te diria que o nosso olhar de longo prazo é simplesmente executar o que está em casa. Está em casa, né? Não é uma empresa que está olhando para a expansão, não é uma empresa que está querendo se reinventar, é uma empresa que achou um nicho, fechou bons negócios, tem um case de sucesso, testou a sua tese, seu MVP ali, viu que funcionou, girou, e eu acho que começou a colher frutos, desenvolveu uma marca um pouco mais sólida e com valores contemporâneos que tendem a se tornar melhores a cada dia que passa. E aí eu acho que eu consegui fazer algo que eu me sinto orgulhoso. Que legal, que legal. Que dê dinheiro e que gere um círculo virtuoso para o bairro em que ele se instala. E o interessante é que por o bairro planejado ele vai sendo construído, então também você tem muitas oportunidades de trazer novas leituras, né? Eu vou fazer uma analogia para quem é do mercado financeiro aí. O cara que compra e vende apartamento, ele é o trader. Ou o incorporador que não compra terreno e permuta, faz um ali, depois vai fazendo 5 quadras para lá, ele é o trader também. Ele tem o custo do giro. O desenvolvedor de bairro planejado, ele é o buy and hold. É aquele cara que captura os juros exponenciais no longo prazo. Por que eu digo isso? Como é que são as viabilidades econômicas dos softwares que a gente usa, as planilhas de Excel que a gente tem? A obra é tanto, o juro é tanto, credor, juro devedor, custo fixo, terreno, permuta, tributos, marketing e comissão. Como é que eu modelo se eu tenho 20 terrenos aqui que são da minha empresa, ao fazer um produto legal e entregar, eu tenho uma planilha para dizer qual é essa viabilidade econômica aqui. Mas como é que eu calculo quanto valorizam os outros que são vizinho desse, depois desse primeiro aqui? E como é que eu calculo quando vier o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto? Tem um empreendimento que eu acho que é o primeiro case de novo urbanismo americano, que se chama Seaside. O desenvolvedor desse bairro, ele disse o seguinte: o último terreno que eu vendi valeu mais do que todos os anteriores que eu vendi. Porque o endereço se tornou tão nobre que pegou um preço absurdo pela escassez. Perfeito. Se a gente pegar a Riviera de São Lourenço, que a audiência aqui vai conhecer, que é próxima de São Paulo, ali em Bertioga, começou na década de 70. Nós estamos 50 anos depois, 250 torres depois e não sei quantos mil lotes depois, com uma associação de bairro que arrecada 60, 70 milhões por ano, que tem salva-vida, tratamento de água, tratamento de esgoto, segurança, tudo. Cara. Vale R$35 mil o metro quadrado um apartamento na Riviera e R$15 mil o metro quadrado na Paulista? Que loucura, cara. Cara, ótima referência, ótima analogia. Agora me diz, qual é o patrimônio líquido da Sobloco, que é a empresa que fez esses 250 incorporações aí com outros parceiros, é claro. Quanto vale os próximos, sei lá quantos terrenos eles têm para fazer, ainda mais 100, mais 200, mais 300, eu não sei, tá? É astronômico o patrimônio, que antes era só uma fazendola. Só uma fazendola, né?
Então, é o negócio de incorporação, que ele é uma indústria, ele tem uma influência positiva num patrimônio que é insumo da indústria para um futuro longínquo. Eu não vi ninguém modelar isso ainda. E eu não sei quanto que é que a gente vai ganhar com isso, mas eu tô vendo que a gente tá ganhando bastante porque os nossos produtos vão ganhando preço e a gente fica com o monopólio dentro do barro das quadras de incorporação e o final é o mais feliz, não é o início. E sabe o que é vantajoso para o modelo que vocês construíram? Você começa com um empreendimento. Então você tem uma eficiência em construção, porque na verdade você vai evoluindo. Tem 12 canteiros de obra que são vistos a olho humano no mesmo lugar. Então, a gestão que você tem sobre a obra, ela é mais fácil. Outro fator importante, você começa a captar cliente. E essa captação de cliente, você converteu uma porcentagem desses clientes captados para a primeira incorporação. Eu vou te dar um exemplo que vai encaixar no que tu levantou aqui. A gente tem lá um anfiteatro que é cinema ao ar livre. A gente faz a convenção de vendas na praça, no espaço público, no cinema ao ar livre. E aí começa a acender as luzes dos apartamentos. O que é? Cliente assistido à convenção de vendas pela janela do apartamento e o cara manda um WhatsApp e diz assim, eu vou querer. Fantástico. E ainda manda pro amigo. Cara, você viu o que tá acontecendo aqui? Você tem que morar aqui no nosso bairro. Hoje a gente já deve ter umas 2, 3 mil pessoas morando ali, então já existe essa interação do morador. Que legal, cara. Então você já consegue vender para o mesmo cliente. O showroom é 1 para 30 lançamentos. 1 para 30 lançamentos. Então você pode fazer um espaço, como você falou, que ele, na verdade não é um showroom, na verdade você criou um espaço temático. Eu gasto 10 vezes mais, mas uso 30 vezes. Então, fantástico. Você pode investir e ele passa a ser um ponto de referência turístico, concorda? Porque você vai ter fluxo e é o melhor investimento de marketing que você poder fazer. E fixo, né? Tá ali, tá estruturado. Você tem um anfiteatro que serve para os seus meetings e que naturalmente já consegue compor a energia que flui ali no meio. O corretor, ele tem tudo estabelecido, ele olha para cima, ele olha para o lado, para onde ele olhar, ele já entende o potencial que existe ali dentro do bairro planejado. É gol. Fabiano, brilhante. Gente, Fabiano, acabou o nosso tempo aqui. Assim, quero te agradecer demais a aula sobre bairro planejado, sobre o novo morar, sobre como que o corretor pode tirar o seu melhor, a importância do corretor, foi uma coisa interessante, o fator emocional que ele tem na conclusão de uma venda, isso também é uma coisa. Pensamento fora da caixa, principalmente no marketing imobiliário, que muitas vezes é muito engessado, né? Então, ao invés de ficar falando, né, que como você nunca viu, construir uma história importante no qual o incorporador, quando ele adquire o terreno, quando ele vai desenvolver um projeto, ele começa a pensar um pouco mais de como que ele pode absorver, principalmente o bairro, né? Entender como é que ele consegue interagir melhor, né? E trazer, na verdade, o bairro para dentro do empreendimento, né? Eu acho que esse é um movimento no qual as pessoas elas possam ter essa questão do compartilhar. Então, eu acho que esse movimento ele é fundamental para que a cidade evolua, não só através de muros, né? Que ela evolua através realmente das relações, né? Que é o que a gente tinha quando a gente era mais novo, né? Poxa, você tinha quitanda, você tinha padaria, estava tudo perto, você brincava na rua, você andava muito na rua, né? Hoje a gente praticamente não anda na rua. Então esse resgate eu acho que é muito importante, né? Qual é a única coisa que não vai ser digitalizada? Verdade, cara. O ser humano. O ser humano. O ser humano é analógico. Ele vai no barbeiro. Então, e as pessoas estão um pouco assustadas com a inteligência artificial. E eu enxergo a inteligência artificial fantástica, porque muitas coisas que você faz hoje, que são coisas mecânicas, que você precisa fazer, você vai deixar de fazer. Então, pode até botar o óculos em casa, mas tu vai a pé no café. Então, não é isso, cara? Então, olha a chance que você tem de você poder otimizar os processos e, com certeza, colocar aquilo que você sabe fazer e aproveitar a inteligência artificial para te ajudar e ter mais tempo. Então, acho que esse é o grande... Qual é o maior patrimônio que nós temos na vida? É tempo. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esse movimento, utilizar da maneira mais amigável à tecnologia, vai fazer com que a gente tenha mais tempo. E se a gente tem mais tempo, a gente pode desenvolver projetos novos, podemos desenvolver novas teses, podemos construir novos entendimentos, né? Principalmente numa área que nós estamos muito conectados, que é o lar.
Lucila da Casa de Valentina esteve aqui, e também a Dani, que fala sobre arquitetura sustentável, elas falaram muito sobre que o ser humano percebeu a importância da casa. Porque, principalmente em São Paulo, a casa era o quê? Dormitório. Você passava na tua casa e ia embora. E aí fazia o teu apartamento Casa Cláudia, só que ela não tinha a tua personalidade. Não tinha a sua identidade. A pessoa ficava com vergonha. Pô, se você gosta de rosa, cara, pinta a casa inteira de rosa. Qual é o problema? A casa é sua. Só que as pessoas, não, poxa, eu vou receber visita, eu preciso que a casa pareça uma Casa Cláudia. Então, tem uma mudança pós-pandemia, Fabiano, importante sobre o que significa o lar. Vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Eu tinha um apartamento alugado na frente do escritório, que era para dormir. Tá. Foco é trabalhar. Foca trabalhar. Né? Entrou em pandemia, comprei um piano. Olha só, cara. Comprei, acho que umas 50 plantas para botar na volta da poltrona que eu ficava o dia inteiro. Comprei um aquário. Passou mais um tempo, comprei um apartamento. Então, olha que louco. Olha a mudança que aconteceu, não é? Porque... Levou as plantas, né? Levou o aquário. Eu pegava sol na sala, porque batia no edifício corporativo que a gente trabalha, no vidro, e o vidro refletia na sala da minha casa. Aí eu mudei para uma cobertura, porque eu queria vento, queria sol. Eu fiquei, sei lá, 7 meses sem pegar sol em casa, pegando sol num espelho. E aí você começou a dar muito valor a esse movimento. Então a sua decisão já foi uma decisão sua de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu acho que esse é o futuro do nosso mercado, sabe? As pessoas vão começar a entender. E quem passar mais essa verdade, como você falou, né? As coisas são muito rasas. Né? A galera que gosta só de perguntar metro quadrado, eu vou dizer que uma vez eu contratei um arquiteto, um amigo meu, pediu uma casa, todo pragmático, né? Já tinha todo o programa, 300 metros quadrados. Ele chegou com um projeto de 450, eu fiquei puto, né? Ele olhou pra mim e disse assim, só quer ganhar dinheiro, quando é que tu vai investir em ti? Então, pessoa... Porrada, hein? O cara que é o detalhino aí, que fica olhando metro quadrado, eu vou perguntar, quando é que tu vai investir em ti? Cara, e quanto custa isso? Fantástico. Fabiano, para fechar o nosso podcast, olha a mensagem que o Fabiano deixou aqui para você. Quando é que você vai começar a investir em ti? E é isso que significa a casa, o lar, o apartamento, o loteamento, não importa. Quando você for fazer esse movimento, entenda o quando você vai investir em ti. Fabiano, cara... Virou até gaúcho agora. Você viu, né, cara? Virou até gaúcho. Gratidão pela sua presença. Fabiano, cofundador da Idealiza, sócio da Idealiza, com essa visão pivotada do que é a relação com o bairro planejado, com o novo morar, com todo esse movimento. Para acompanhar você tem Instagram, Fabiano? Tenho. Qual que é o seu Instagram? FDMarcoBet. FDMarcoBet, a gente vai colocar aqui para você poder acompanhar. E Idealiza Cidades também. Idealiza Cidades, só você googar ali que Idealiza Parque Cidades, Una Pelotas, Parque Una UDI. E assim na sequência. Uberlândia, São José dos Campos, Recife, aí vai, né? É isso aí, gente. Olha, receberam uma aula aqui sobre muito assunto do mercado imobiliário. E em breve mais um podcast, o TagawaCast. Olha, compartilhe, curta, mande para alguém que está se desenvolvendo nesse setor ou que já está querendo, obviamente, investir num loteamento, está querendo buscar a sua casa, o seu apartamento. Cara, aqui tem informação para você poder compartilhar e tenho certeza que ficaram grandes ensinamentos. Fabiano, obrigado. Valeu. Obrigado, irmão. Até o próximo TagawaCast. Valeu. Até. Valeu.